Tudo bem? Vamos lá então, mais um vídeo, esse de biologia, sobre célula animal. Depois teremos outros sobre célula vegetal, mas esse é sobre célula animal. Esse primeiro vídeo então de célula animal, eu vou explicar um pouco sobre o que são as células, células carióticas, procarióticas, unicelulares, pluricelulares e também vou falar da membrana celular e os transportes na membrana celular. E depois que a gente faz um outro vídeo com as outras organelas. E esse conteúdo vai quase sempre cair na URGS, né? Então vamos estudar, vamos prestar atenção. Lá no finalzinho tem as 5 questões, né, da lista de exercícios e aí depois eu faço um vídeo com a resolução da lista de exercícios. Já dá? Vamos estudar então? Vem comigo, vamos nessa, vamos estudar. Muito bem, pessoal, vamos a mais um vídeo, né? Quem fala com vocês que eu sou o Luciano Chambinho, aqui do cursinho, né? Métodos que está inscrito no canal, legal, cara, obrigado, valeu. E essa aula aqui, então, sobre célula animal e membrana plasmática. Eu não botei aqui, mas é, tá? O que acontece? Eu vou falar sobre célula animal, depois teremos outro vídeo sobre célula vegetal, mas célula animal dividir em duas etapas, é muito grande, cara. Então vamos começar com essa partezinha aqui de célula em geral, né? Diferenciação de célula procariôtica, eucariótica, e depois a membrana com seus transportes, beleza? Então vamos lá, então. Vamos começar a brincadeira de célula, cara. Olha só, o que são células em geral, cara? São estruturas funcionais e vivas, tá? E essas células carregam informação genética. Onde? No seu DNA, cara. Pode ser no RNA? Depende, alguns tipos de células sim, alguns tipos de seres, tá? Mas, velho, carregam informação genética, geralmente no seu DNA. Muito bem. Agora, a gente pode classificar essa célula em quantidade em organismos. Por exemplo, assim, tem um organismo com uma célula só ou com várias. Quando for um organismo com uma célula só, a gente chama de unicelular, uma célula só, tá? O que acontece então? Eles geralmente são autossuficientes, porque a célula tem que fazer tudo sozinha. Ela tem que se alimentar, ela tem que se procriar, tudo sozinha. Diferente num pluricelular, que cada célula tem a sua especialidade. Aqui nós fazem tudo, se locomovem e assim por diante, tá? Exemplinhos de células unicelulares. Alguns protozoários, que estão ali embaixo, certo? Algumas bactérias, as bactérias são unicelulares sempre, né? E alguns tipos de algas, são raros tipos de alga, e essa alga que está ali embaixo, ela pode atingir até 3 metros de comprimento, uma célula só, cara. Nossa senhora, é enorme o negócio, mas são situações bem mais difíceis. A grande maioria dos seres vivos são pluricelulares, que a gente conhece aqui, né? No nosso dia a dia, beleza? Mas lembrando, célula unicelular, ela tem que fazer tudo sozinha, se alimentar, se locomover, se reproduzir. Em compensação, nós temos as pluricelulares, que aí, cara, são células que apresentam uma organização. Cada tipo de célula tem uma sua especialidade, beleza? E, cara, células unicelulares são organismos vivos bem simples. As células pluricelulares são organismos vivos mais complexos, cara. Tipo, nós, olha só, né? Eu, tu, vocês, todo mundo aí, todos os pronomes, beleza? Então, cara, temos que diferenciar em unicelular, uma célula só, pluricelular, várias células. Unicelular, bem simples, pluricelular, muito mais complexos, os seres vivos. Beleza? Então, número de células, tá tranquilo. Agora, quanto à organização interna da célula, como é que ela é por dentro? Bom, nós temos as células procariontes e as células eucariontes. Bom, o que são as células procariontes? Pro quer dizer anterior, e carionte vem de carioteca, envoltório nuclear. Decora isso, decora isso. Carioteca é o envoltório nuclear. Vamos escrever aqui então para ti, ó. Carioteca é o envoltório nuclear. Cara, então é o seguinte, ó. Se é um procarionte, ela não tem um envoltório nuclear. O núcleo dela, que é a parte da genética, está livre na célula. Então tu não tem núcleo e esse DNA está solto, certo? Exemplos de células procariontes, as bactérias e as cianobactérias. As bactérias em geral são procariontes, beleza? Bom, já diferentemente das eucariontes. As eucariontes quer dizer o quê? Elas têm envoltório nuclear. Então a procarionte sem núcleo verdadeiro e eucarionte com núcleo verdadeiro. Então a procarionte sem carioteca e eucarionte com carioteca. E quem são os eucariontes? Nós, é novo, olha só, a gente está em tudo, cara, beleza? Então as eucariontes somos nós, as células com núcleo verdadeiro, em que o teu material genético está envolvido por uma carioteca, por um núcleo, beleza? Bom, o que eu fiz? Eu fiz aqui uma tabelinha para a gente ver a diferença entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte.
né? Procarionte sem núcleo e sem todas as organelas que derivam do núcleo, veremos isso posteriormente em outro vídeo, e as eucariontes com núcleo e todas as organelas que derivam do núcleo. Então vamos lá, olha só. Primeiro passo, parede celular. Cara, né? No procarionte tem parede celular, né? Aí são derivados de peptinoglicano. E na eucarionte, quando tiver parede celular nas células vegetais, aí é celulose. A célula animal não tem parede celular, para quem tinha molinho, certo? Beleza? Núcleo. Na procarionte não tem núcleo, né? A gente viu que ela é anucleada. E na eucarionte, sim, tem um núcleozinho ali, bem bonitinho, envolvendo matéria nuclear, tudo DNA tá lá dentro, beleza, né? Bom, o DNA na célula procarionte, ele tá geralmente, ele tá uma forma circular e livre no citoplasma, ele tá jogado. E na eucarionte, ele é associado a estonas, então ele vai, por isso que ele fica aquele esquema nele, giridinho, né? E dentro do núcleo, beleza? Bom, que tipo de célula? Geralmente as procariontes são unicelulares, uma célula só, e as eucariontes podem ser pluricelulares, e assim por diante. Bom, centríolo. Na procarionte não tem centríolo, e na eucarionte tem centríolo, tá? Cromossomo. Na procarionte é um único cromossomo, geralmente, de uma forma helicoidal, e na eucarionte são vários cromossomos que tem. Isso aqui é uma tabela, tem que decorar, cara, tem que ser no teu caderno. Tu vai entender melhor isso aí quando tiver cada organela, e tu vai entender qual é a função dela, e tu vai entender por que na eucarionte tem e na procarionte não tem, tá? Depois, cílios e flagelos. Na procarionte tem, geralmente, um, talvez, né, para locomoção, bem simples, e na eucarionte tem, e tem vários, depende de cada tipo de célula, beleza? Bom, retículo endoplasmático, que está grudado no núcleo. Aí que vem a jogada, olha só. A procarionte não tem núcleo, então não tem retículo. Certo? Porque o retículo é um prolongamento do núcleo. E na eucarionte tem. Complexo Golgiense. Na procarionte não tem, porque a procarionte não tem núcleo, não tem retículo e não tem complexo, que é uma sequência. Já na eucarionte tem núcleo, tem retículo, tem complexo. Caso da sequência, lembra disso, tá? Bom, lisossomo. O lisossomo ele é feito pelo complexo Golgiense. Então, se a eucarionte não tem complexo Golgiense, ela não tem lisossomo. Já na eucarionte tem. Mitocôndria. Na procarionte não tem. Já na eucarionte tem. Núcleo, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Núcleo não tem na procarionte e tem na eucarionte. Perixiosomos não tem na procarionte, tem na eucarionte. Membrana tem nas duas, beleza. E tanto na vegetal também tem membrana. E o ribossomo tem nas duas também. Opa, botei ausente aqui? Não. Aqui é presente. Opa. Tá louco? Presente. Não tem ausente. Lógico, presente. Sou eu aqui. Porque o ribossomo tem nas duas. Só que nas eucariontes, geralmente o ribossomo está grudado no retículo. Aí vai ser o retículo endoplasmático rugoso. Rugoso porque tem ribossomo que parece uma ruga. Né? E enquanto que na procarionte o ribossomo está solto. Então aqui presente e solto. E aqui presente e pode estar solto ou conectado. Tanto faz, as duas, certo? Uma coisa que é interessante, olha só. As células eucarióticas, elas vão ter várias organelas membranosas. Quem são essas organelas membranosas? O retículo, o complexo Golgiense, a mitocôndria. Tudo isso são organelas membranosas. Nas procariontes, não tem essas organelas membranosas. Porque como não tem núcleo, não tem retículo, não tem complexo Golgiense e também a mitocôndria, que está um pouco de lado, também não tem. Beleza? Então vamos decorar essas coisinhas que é importante. Cai na prova de vocês, tá? Eu botei aqui uma imagem de uma célula procarionte, ó. Ela tem um flagelo ali no cantinho, né? Ela tem os ribossomos soltos, citoplasma, e tu vê que o DNA, cara, ele também tá solto. Então tu já vê essa situação que DNA tá solto, o ribossomo tá solto, certo? Já na eucarionte, ó, tu vai ter o que ali, ó? Tu vai ter um núcleo, aí tu vai ter o retículo plasmático, o liso e o rugoso, os dois, cada um tem essa função. Vai ter o complexo Golgiense, tu vai ter lisossomo, tu vai ter ribossomo, vai ter tudo isso aí. Beleza? Tá? Vamos continuar aqui. Bom, como é que uma célula procarionte pode virar uma célula eucarionte? Olha só, a teoria é a teoria da endossimbiose. Bom, o que é endo? É para dentro. E simbiose é a união. Então é o seguinte, ó, a ideia é que uma célula eucariótica, ela englobou uma célula procariótica, tá? E aí, cara,
nessa ideia, essa célula eucariótica englobando a célula procariótica, essa célula procariótica pode ser a mitocôndria, uma mitocôndria. Então ele engloba a mitocôndria e começa a gerar energia. E essa célula, então, eucariótica, pode começar a se multiplicar e aí tu começa a fazer os seres pluricelulares. Olha a jogada, cara. Tu imagina que tem uma célula com núcleo, uma célula sem núcleo. A célula com núcleo vai lá e pá, come a célula sem núcleo. Então a eucariótica come a procariótica. Essa procariótica, ela consegue gerar muita energia, mitocôndria. E quando a célula eucariótica englobou ela por endossimbiose, né, essa célula procariótica, que gera muita energia, começa a gerar energia para essa célula eucariótica. Essa célula eucariótica cheia de energia começa a se proliferar e fazer várias células eucarióticas. E aí tu consegue fazer, então, os seres pluricelulares. Tá? Então, essa é uma ideia de que houve um englobamento de uma célula procariótica por uma célula eucariótica. Cara, e como é que tu consegue imaginar mais ou menos isso? Esse cara chamado Lynn Margulis, ele conseguiu imaginar isso na década de 60. Por quê, cara? Porque a mitocôndria tem DNA próprio. Tu tem teu DNA, a mitocôndria tem outro. Essa é a jogada. E a mitocôndria, ela só vai ter o DNA da mãe e nunca do pai. Porque o espermatozoide do homem, quando entra no óvulo da mulher, ele perde o rabo. E no rabinho dele tá ali a mitocôndria que gera energia. Então quando ele perde o rabo, ele perde a mitocôndria do pai. E lá dentro só fica a mitocôndria da mãe. Então toda mulher tem a sua mitocôndria sempre da mãe. E aí tu pode ver, digamos assim, será que... toda pessoa, na verdade, não só mulher. Será que essa criança é filha dessa mulher? Se tu pegar o DNA dessa mulher, fazer o DNA dele, né? E pegar o DNA da criança e fazer, tem que dar igual, perfeito, cara. Porque o DNA da mãe é igual ao DNA do filho ou da filha, tá? Então essa é a ideia da endossimbiose, devido a mitocôndria ter um DNA específico, diferente do DNA do corpo humano. Show de bola, né, cara? Bem legal, tá? Muito bem, vamos lá, olha só. Aqui tu botei para vocês a comprovação da endossimbiose, né? Tá. Outra coisa, mitocôndria e bactérias têm o mesmo tamanho, então pode imaginar que a mitocôndria poderia ser uma bactéria energética, né? A mitocôndria e o cloroplasto têm uma dupla membrana, então para proteção maior, então tu começa a ver que talvez seja realmente um ser de fora que entrou numa célula, tá? E outra situação também, a mitocôndria e os cloroplastos, que são dos vegetais, porque eu não falei deles, né? Eles fazem suas próprias proteínas, então elas como se fossem independentes do resto da célula. O que elas fazem é gerar energia para a célula, mas elas são independentes do resto da célula, tá? Beleza? Vamos nessa então, olha só. Qual é a função? Agora vamos partir para a membrana plasmática. Vamos falar sobre a membrana plasmática nessa aula agora, daqui para frente. Bom, qual é a função da membrana plasmática? Cara, ela tem uma permeabilidade seletiva, como se fosse um porteiro. Ela escolhe o que entra e o que sai na célula, entendeu? Isso quer entrar? Não, isso não pode entrar, deixa lá. Isso quer sair? Pai, isso pode sair, vai embora. Então ela faz essa situação de entrada e saída, beleza? Também, ela protege a célula toda, como se fosse um envoltório, uma cápsula, tá? Delimita onde é que a célula vai, então o tamanho da célula. Se tiver só membrana plasmática, a célula geralmente ela tem uma forma disforme, né? Porque a membrana, como ela é maleável, então ela vai se adaptar aonde ela vai se encaixando, tá? Que mais? Transporte de substâncias essenciais, entrada e saída, beleza, né? Reconhece, então tem muitas partes da membrana, a gente vai ver agora, que elas reconhecem partículas que vêm de fora. E aí tu consegue, isso aqui é uma glicose, isso aqui é uma enzima, isso aqui é uma bactéria, isso aqui é um vírus, e isso vai se conectando na membrana plasmática, para entrar ou não, tá? Essa é a grande jogada. E aqui eu botei então para vocês uma membrana com todas essas estruturas, cara, de cabo a rabo, todinhas, bicamada, e vamos falar de cada uma delas agora, né, especificamente. Algumas eu vou falar mais amplamente, porque, cara, não vai cair no teu vestibular o que faz a proteína alfa-hélice, cara. Não é isso aí, tá? Beleza, vamos nessa então. Olha só, primeiro passo. A primeira estrutura da membrana é a bicamada lipídica, que é a própria membrana em si, certo? Ela é formada por fosfolipídios, tá, que apresentam uma cabeça hidrofílica. Tá, o que é uma cabeça hidrofílica? Porque ela gosta de água, então essa cabeça vai ficar para fora e para dentro da célula, e ela vai ter dois rabos hidrofóbicos que detestam água. Então imagina o seguinte, ó, tem água aqui em cima e água aqui embaixo. A cabeça fica aqui, uma cabeça fica aqui, em contato com a água. E os rabos que não gostam de água ficam para dentro dela. Então tu forma como se fosse um sanduíche. A parte de fora do sanduíche para cima e a parte de fora para baixo são as cabeças que gostam de água. E o miolo do sanduíche é a parte que não gosta de água. Exemplo, né? Tu pegou para fazer uma torrada. O pão de cima e o pão de baixo são as cabeças que gostam de água. E o queijo e o presunto são as partes que não gostam de água. Essa é a jogada, então, né?
E essa bicamada lipídica, ela é fluida. Como assim? Deixa eu tirar esse P que aqui é um O, né? Ela está em constante movimento. Então, cara, as proteínas que tem nessa camada, que são essas aqui, ó, para vocês, ó. Essas proteínas aqui em azul e tudo mais, elas ficam se locomovendo pela camada, cara. Elas ficam andando, porque esses lipídios, que são aquela parte amarela aqui, ó, cabeça amarela que são hidrofílicas, né? E o rabo que é hidrofóbico, eles deixam essas coisas passar no meio. É como se, imagina que tu é uma proteína e tem um monte de gente num show. E tu quer chegar em tal ponto, tu vai se esgueirando, cara, tu vai andando entre as pessoas. E essa é a jogada. As proteínas conseguem caminhar entre as pessoas da bicamada lipídica até chegar em tal ponto. Então, há uma fluidez, tá? Que a gente chama de mosaico fluido. Essa é a jogada, tá aqui, ó. Mosaico fluido. Esse é o nomezinho para que você entenda sobre a bicamada lipídica. Aqui, ó. Tranquilo? Então lembrem, as proteínas são móveis, elas se deslocam na membrana. Continuando. Depois, tem as proteínas, são as intrínsecas ou integrais. O que acontece? Elas atravessam a membrana, que são essa aqui, ó. Essa aqui, deixa eu pegar para vocês aqui uma corzinha para marcar, ó. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, elas atravessam a membrana. Qual é a função dela? Transporte, cara. Elas auxiliam o transporte. Entrada e saída de substâncias. Ela regula. Essa entra, essa não entra. Essa sai, essa não sai, tá? Elas podem ser canais, que é esse caso aqui. Ou pode ser só uma situação seguinte, ó, a proteína pega uma substância aqui e ela vira e joga do outro lado. Imaginou a ideia? Aqui está bicamada, ela pega uma substância aqui fora e gira e joga para dentro. Então temos as proteínas são canais e só as que invertem, tá? Então, lembrando, as proteínas geralmente fazem o quê? Esse transporte pela bicamada lipídica, entrada e saída de substâncias na célula. Beleza? Bom, quais são as integrais? É a alfa-hélice, a proteína de canal e as proteínas integrais. Tranquilo, cara, são aquelas que eu mostrei para ti em azul ali, ó. A primeira aqui é a alfa-hélice, aqui é de canal e aqui é integral. Função, transporte pela membrana. Agora vamos para as proteínas periféricas ou extrínsecas, que estão ou para fora ou para dentro, mas não atravessam a camada. Porque geralmente elas são o quê? São proteínas hidrofílicas, elas gostam de água, então elas ficam ou para fora ou para dentro. Mas elas não conseguem ir no miolo da bicamada, porque o miolo é hidrofóbico, não gosta de água, é gorduroso, tá? Muito bem. Então qual é a ideia delas? Geralmente tem uma atividade enzimática ou de reconhecimento. Então essa atividade enzimática é o quê? Acelerar reações, né? Ou de reconhecimento de alguma substância, de algum outro ser, uma bactéria, um vírus e assim por diante. Beleza? E o exemplinho é a globular e a periférica. Tranquilo, cara, bem barbada esse para vocês, né? As periféricas ou extrínsecas, elas vão simplesmente reconhecer, elas não vão fazer o transporte. Tranquilo? O que mais aqui? Agora vamos ver as glicoproteínas. O que é uma glicoproteína? Olha só, é uma proteína com um glicídio, com açúcar, teoricamente, tá? Então são duas substâncias conectadas, que tá ali para ti, ó. Aqui, ó, beleza? Tá aqui a proteína e aqui o glicídio. Qual é a função? Reconhecimento. Tá? Elas têm que reconhecer, elas reconhecem, grudam e aí vão depois com outra proteína auxiliar e jogar para dentro. Tá? Então, vai ter uma atividade também enzimática, de acelerar reações ou não, né? E estrutural e lubrificante, deixa a membrana mais fluida. Tá? Mas geralmente é reconhecimento, elas vão lá e conectam alguma coisa. Ó, isso aqui, ela reconhece um açúcar, o açúcar passou, pum, conecta o açúcar. Aí depois o açúcar vai entrar com outra proteína. Beleza? Outras coisas, colesterol, tá? Tem um colesterol que também é uma gordura, certo? É um lipídio que ele faz o quê? Ele deixa a membrana mais fluida ou não. Quanto mais colesterol, mais fluida é a membrana, beleza? Então vai regular essa fluidez. Os carboidratos, que podem ser ligados a proteínas ou a lipídios, de novo, reconhecimento. Carboidrato, glicídio, como eu mostrei vocês aqui, ó. Esse carinha aqui, cadê? Aqui, aqui. Esse carinha aqui, ó. Esse cara é o carboidrato, tá? Que mais? Os glicóides, tá? De novo, uma função estrutural, mas o que vai pegar para nós mesmo aqui é o transporte na membrana. Essa vai ser a grande jogada da aula, tá? Agora vamos lá, transporte na membrana. Tu já copiou toda aquela parte lá, não é o que mais cai, é esse cara aqui que aparece. Bom, uma membrana, ela pode ser classificada em permeável, impermeável, semipermeável e tem uma permeabilidade seletiva. Vamos ver então algumas dessas aí. Como é que é o transporte? Nós temos o transporte passivo, o ativo, tá? Então, transporte passivo é uma região, a substância passa de uma região mais concentrada
para uma região menos concentrada. Sempre isso. Mais concentrada para menos concentrada. E o transporte passivo mais tranquilo é a difusão simples. O que acontece o quê? Nessa difusão simples só pode passar substâncias bem simples, né? Exemplo, gás carbônico, gás oxigênio, esses caras que vão passar. Porque são tão pequenininhos, tão simples, que eles conseguem passar pelo meio da membrana e atravessam e vão-se embora. Ou entram ou saem. Né? Tipo o caso, o oxigênio entra, o gás carbônico sai. Essa é a grande jogada, certo? E ele pode ocorrer com auxílio de uma proteína ou não. Aí depende, né, do tipo de célula e tudo mais. Tranquilo? Então, transporte passivo, sem gasto de energia. Cara, essa é a grande parte que nós temos que decorar. Transporte, difusão simples ou passivo, né, sem gasto de energia. Ele vai na boa, velho. Certo? Agora, vamos lá. Ó, difusão simples, sem gasto de energia. Geralmente é um gás oxigênio ou gás carbônico que atravessa a membrana. Pode ter ou não o auxílio de uma proteína. Depende da célula. Tá? Agora vamos aqui, ó. Difusão facilitada. Olha só, já é facilitado, já é tranquilo, tá? De novo, sem gasto de energia. Vamos botar aqui. Sem gasto de energia. As substâncias atravessam a célula, só que agora não passam pelo meio da membrana, cara. Eles têm que ter uma proteína que auxilia eles, tá? E essa proteína, quando ela reconhece a substância, ela muda a configuração e entra. É como se fosse, sei lá, cara, uma porta de banco, entendeu? Tu entra num lado, ela desconfigura e tu sai do outro, tá? E sempre, cara, ela vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Sempre, sempre, sempre. Um exemplo disso, geralmente são substâncias não tão grandes. No caso, a glicose, que é uma substância pequena até. Então, substâncias não tão grandes, mas que não sejam gás, oxigênio carbônico, vão ser por difusão facilitada. E tem que ter essa mudança da configuração da proteína. Imagina o seguinte, ó. Imagina que tu tem várias pessoas, tá? Umas 3 fileiras de pessoas. E aí tem um canal. Alguém passa aí a glicose, um cara agarra essa pessoa e corre para dentro e joga ela para dentro. Entendeu? Essa é a jogada. Mas não gasta energia, ele só consegue passar com ela. Mas tem que ter esse canalzinho, essa proteína, para conseguir atravessar, porque a glicose é muito grande. Tá? E diferente do gás carbônico, gás oxigênio, que ó, passa reto. Então, recordando, difusão simples, gases. Difusão facilitada, uma proteína auxilia a uma substância entrar. Geralmente uma substância um pouco maior, não grande, mas um pouco maior que um gás. Beleza? Cara, bem fácil então. E sempre, cara, a favor do gradiente de concentração. Do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Não esqueça isso. Agora, vamos para a osmose. Talvez uma das situações que mais caia na prova, né? O que é osmose? A osmose é passagem de água, ponto. Só que na osmose é ao contrário dos outros dois. Na osmose, há água e tem que ser água. Tu não pode passar uma substância na osmose. Na osmose só passa água, H2O. E como é que funciona? Digamos aqui seria mais concentrado e aqui menos concentrado. Tá? A água sempre, sempre, sempre passa do meio menos para o meio mais, certo? É obrigação. A água passa do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, beleza? Exemplo então, se tu pegar, digamos, uma folha de alface e botar sal em cima dela, a folha de alface vai começar a enrugar depois de um tempo. Por quê? Porque pela parede celular da folha de alface, de cada célula da folha de alface, a água sai do meio de dentro para fora. Porque como o sal está por fora, ficou muito mais concentrado. E aí a água sai. A mesma coisa acontece quando vai fazer charque. A carne, ela tem um monte de célula, né? Botou sal em volta da carne, e ficou aquele sal em cima da carne, a água da célula sai pela membrana e vai para fora. Para diminuir a concentração fora. Porque imagina, tem um monte de sal fora da célula, está bem concentrado de sal. E aqui dentro está pouco concentrado. Então essa água sai de dentro e vai para fora. Então sempre, pela osmose, é do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E tem que ser água. Não me vem com história de uma substância passou. Não passa substância nenhuma. Tem que passar só água. Solamente água. Bom, como é que isso funciona? Geralmente vai ser pela pressão osmótica. Tá? Essa pressão osmótica obriga a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Eu vou te falar várias vezes isso para tu decorar, beleza? Cara, e como é que funciona? O meio menos concentrado, esse a gente chama de hipotônico.
Hipo quer dizer abaixo, por isso que é hipopótamo, abaixo da água. Olha só, né? Que é o latim, tá? Então, hipotônico, pouco concentrado. E passa para o meio hipertônico, hiper, grande. Por isso que é hipermercado, grande mercado. Muito concentrado. Então, passa do meio hipotônico para o meio hipertônico. Até quando, cara? Até que elas cheguem as duas fiquem isotônicas. As duas com a mesma concentração. Beleza? Então, não esquece, osmose é isso aí, tu não pode esquecer. Tá? Vamos lá então, próximo. Transporte ativo. Agora, cara, eles vão fazer o quê? Vão fazer força, cara. Vão ter que fazer força para atravessar. Nesse transporte ativo, vai ser uma proteína transportadora, que a gente chama de carreadora. Ela vai gastar energia, vai pegar o ATP, que é a moeda energética da célula, ó, o ATP, e ela vai transformar em ADP, e liberando um fosfato. Tá? O que é ATP? Adenosina trifosfato. Ela vira então adenosina difosfato, perde fosfato, mais energia. A gente vai ver isso melhor depois numa outra aula, tá? Então, cara, o transporte ativo, ele vai ser um transporte que ele vai forçar uma situação. Então, ele vai forçar uma situação do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ele vai contra o gradiente de concentração. Geralmente passa do mais para o menos, e no ativo é do menos para o mais. Esquece osmose. Osmose é água. A gente está vendo agora aqui as substâncias, tá? Bom, então é o seguinte, ó, a ideia é ir contra o gradiente de concentração. Passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Exemplo disso, então, é a bomba de sódio e potássio. Cara, é um exemplo clássico, cara. Por quê? Normalmente, o sódio, ele entra na célula e o potássio sai da célula, tá? Então, o sódio vai entrar na célula porque tem mais sódio fora do que dentro, e o potássio sai, tem mais sódio dentro do que fora da célula. Isso é normal. Só que a bomba de sódio e potássio ela faz o processo contrário, cara. Ela pega sódio e joga para fora, e pega potássio e joga para dentro, tá? Então, por que acontece isso, esse o contrário? Porque, velho, tem que se criar uma diferença de potencial na célula para passar um estímulo elétrico, que a gente chama de impulso nervoso. Então, vamos fazer o seguinte, olha só. O sódio está dentro da célula, ele conecta numa proteína carreadora. Quantos sódios? 3 sódios. Esse vai também conectar aqui um ATP, uma energética. Essa proteína se inverte e joga o sódio para fora. Quantos sódios? 3 sódios para fora. Conectam 2 potássios nela e essa proteína se desinverte e joga os 2 potássios para dentro. Então, vamos de novo, olha só. Saem 3 sódios e entram 2 potássios. Tem um desequilíbrio, né? 3 sódios, 3 cargas positivas saem, entra 2 potássios, 2 cargas positivas entram. Nesse desequilíbrio, tu gera então um potencial elétrico fora da célula. E aí imagina que um neurônio ele funciona por eletricidade, esse potencial diferente vai passando pela célula e esse impulso nervoso vai indo e vai sendo transportado, que é o teu pensamento, cara. Teu pensamento é isso aí, velho. Entendeu? Então, a bomba de sódio e potássio, ela funciona ao contrário. Olha só. Normalmente o sódio entra, tá? E o potássio sai. Só que na bomba de sódio e potássio, aqui, ó, nota aqui, ó, o sódio sai e o potássio entra. Beleza? Ó, a cada 3 sódios que saem, entram 2 potássios. E isso aqui vai gerar, então, a diferença de potencial na célula. A diferença de cargas. Então, tu tem que decorar a bomba de sódio e potássio. Sai sódio, entra potássio. Saem 3 e entram 2. Dá diferença de potencial. E isso tudo contra o gradiente de concentração. Tudo contra, tá? Vamos de novo, olha só. Temos mais 2 transportes pela membrana. E aí fechamos a ideia de transporte, que é a endocitose e a exocitose. Bom, isso aqui na verdade é o seguinte, endo é para dentro e exo é para fora. Então, endocitose, tu pega alguma coisa lá fora, engloba e joga para dentro, e exocitose, alguma coisa está englobada, tu joga para fora da célula, tá? E agora, quais são os 2 tipos de geralmente endocitose? É a pinocitose. Pino quer dizer geralmente líquido, água. Então, a pinocitose é a entrada de líquidos na membrana. A membrana então faz o quê? Olha só, ela vai englobar essas partículas e vai jogar para dentro, tá? Vai ter gasto de energia? Sim, cara. Imagina, tu tem que fazer uma micela, cara. Tem que fazer como se fosse um vacúolo ali, cara. Tu tem que, né? Então, geralmente são o quê? Sais, aminoácidos, algumas proteínas que são solúveis. São substâncias solúveis em água. Beleza? Tá, então isso vai fazer essa entrada
dessa substância. Então, a pinocitose é líquido ou substâncias solúveis em água. Entrada, tá? Com gasto de energia. Já a fagocitose vai ser igual a pinocitose, só que vão ser substâncias maiores, cara, que não são solúveis em água, ou não é água. Então, geralmente são substâncias sólidas. E aí, cara, exemplo, um glóbulo branco envolve uma bactéria, que é um objeto sólido, e bota para dentro e mata ela, tá? Então, pinocitose, entrada de líquidos ou substâncias solúveis em água, e a fagocitose, entrada de substâncias sólidas, ou até mesmo uma célula, dentro de outra célula. Beleza? Cara, então é o seguinte, ficamos aqui na aula, e agora tem as 5 questões da lista de exercícios para vocês fazerem. Lá no final eu botei o gabaritinho para vocês, beleza? E no próximo vídeo, daí eu resolvo as 5 questões. Tranquilo? Então vamos lá. Essa aqui é a questão de número 1, beleza? Da FUVEST, né? Da USP de São Paulo. Dá um pause, copia a questão, tenta fazer ela. Show de bola, né? Aqui a questão 2, de novo, cara, dá um pause aí, tenta fazer a questãozinha, né? Analisa ela, tudo mais. E vamos continuar. Aqui a questão 3, de novo, cara, dá um pausezinho aí, analisa a questão, pensa sobre ela e vamos tocar a ficha. Aqui a questão 4 ficou pequenininho, porque a questão era maior, né, cara? Mas também, ó, lê bem ela, dá um pause aí, né? Analisa a questão e tocamos ficha para número 5. E tá aqui a 5, cara, de novo. Dá um pause aí nela, dá uma lida, pensa bem o que tu vai marcar. E para finalizar, cara, então agora o gabaritinho das 5 questões. Então, velho, eu acho que é isso aí, cara. Qualquer dúvida que pintou para ti, cara, bota no comentário aqui no vídeo que eu ajudo vocês. Mas é tranquilo. Copia bem direitinho as coisas, faz um resumo legal. Pensa bem, né, com calma, estuda legal cada uma das situações, que isso aí cai no vestibular direto. Beleza? Pessoal, um abraço então e até o próximo vídeo.